Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Aline Duncan e esse é o canal Descodifica. Para você que não conhece, não sabe como você veio parar nesse vídeo em questão, esse vídeo faz parte de uma playlist de matemática financeira que eu criei com o intuito de mostrar para vocês o mínimo necessário para vocês entenderem as questões e nós passarmos a efetivamente fazermos questões, né? Resolvermos questões de matemática financeira, mais propriamente falando, de bancas de concurso público, tá bom? Eu quero, a partir de agora, intercalar com vocês, vou aproveitar esse momento aqui para falar isso, intercalar com vocês as postagens de vídeos, que antes eu estava fazendo só conteúdo de matemática financeira, mas para tornar isso aqui ainda mais dinâmico, eu quero intercalar, postar um vídeo de conteúdo e depois postar questões para poder a gente praticar aquilo que nós já aprendemos, até porque nós já vimos juros simples, juros compostos, fluxo de caixa e hoje nós vamos falar sobre equivalência de capitais. É claro que ainda existe coisa para ver, eu tenho o intuito de falar sobre, por exemplo, sistema de amortização, descontos, dentre outros conteúdos, mas falando propriamente para a gente tornar esse conteúdo mais dinâmico, né, para vocês também aprenderem a olhar as questões com o olhar de como eu interpreto isso, eu quero não somente mostrar a teoria, até porque matemática não é teoria, galera. Matemática é muita prática e a partir do momento que vocês começarem a resolver as questões e entenderem como resolve questão, vai tornar muito mais intuitivo você ler uma questão e já entender a questão, tá bom? Então eu quero sempre trazer agora, intercalar, trazendo questões e conteúdo, questão, conteúdo, questão, conteúdo. Isso eu acho que vai ajudar bastante no seu entendimento de matemática, tá bom? E também para descodificar um pouco, para você não achar que matemática é pura decoreba. Nossa, quanta teoria, 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 teoria. Não é somente teoria, tá? É muita lógica, tá bom? E é isso que eu quero trazer hoje, novamente, assim como eu tenho feito nos outros vídeos. Eu quero trazer a lógica, eu quero que você entenda o conteúdo de equivalência de capitais, como eu tenho feito anteriormente também com os outros conteúdos. Eu quero que você entenda o que é equivalência. Então, para início de conversa, por favor, não esqueça, por favor, de se inscrever e curtir o vídeo. Isso torna esse conteúdo mais visto pelas pessoas, porque o YouTube ele entende que a partir do momento que você interage comigo a partir de uma curtida ou pela inscrição no canal, que esse vídeo tem relevância e aí outras pessoas passam a conhecer do conteúdo que esse canal também publicam, ok? Falando propriamente sobre equivalência de capitais, eu quero que você entenda que quando nós falamos de equivalência de capitais, nós falamos de uma data focal e nós falamos de dois ou mais valores que eles precisam ser iguais ou equivalentes nessa data focal. Como assim, Aline? Não entendi nada. Então, pessoal, equivalência de capitais é basicamente você jogar dois valores que você teria que fazer um depósito, um pagamento, vamos dizer assim. E aí, para uma mesma data, uma única data, e essa data, esses dois valores precisam ser iguais, tá? Eu vou fazer uma suposição com vocês que é muito vista para quem trabalha com CLT. Se você trabalha com CLT, você recebe 13º. A empresa é obrigada a te pagar 13º. E por lei, o 13º tem que ser pago, por exemplo, até dezembro. E aí, normalmente tem empresas que pagam parcelado uma parte em novembro e a outra em dezembro, e tem pessoas, né, tem empresas que pagam tudo em dezembro, uma data só. Então vamos supor que você e o seu chefe, né, fizeram um acordo e você vai receber uma parte em novembro e uma parte em dezembro. E aí ele fala assim, olha só, fulano, vou falar meu nome, mas pensa no seu, tá? Só pra você interagir mais ainda e se tornar mais real o conteúdo. Olha só, Aline, eu não vou te pagar tudo em dezembro, eu vou te pagar metade em novembro e metade em dezembro. Ok, galera, esse valor é igual, não é? Se ele vai me pagar metade em novembro e metade em dezembro, significa que os valores são iguais, beleza? Só que, qual é o problema daqui? Existe equivalência de capital aqui? Não existe. Por quê? Porque ele fere o princípio de ser uma data só. Só seria considerado uma data focal se fosse uma única data. Isso é meio lógico, correto? Data focal, uma única data, beleza?
Então, nós estamos colocando nosso foco em duas datas diferentes, uma em novembro e uma em dezembro. Então, como fere um princípio de ser uma única data, uma data focal, isso acaba não sendo considerado uma equivalência de capital, ok? Mas, considerando aqui que nós estamos falando de equivalência de capital, não somente a questão de poder ser igual ao valor, mas ele precisa pelo menos ser equivalente. O próprio nome te induz a entender isso. E por que ele precisa ser equivalente? Tudo em matemática financeira gira em torno do seu dinheiro, né? Do valor do seu dinheiro durante um período de tempo. Tudo vai girar em torno disso em matemática financeira. Então entenda o seguinte: quando nós estamos falando de matemática financeira, a incidência de juros é inevitável. Juros simples ou compostos. Compostos é muito mais, mas ainda assim existe o juros simples. Uma pessoa, que eu dei o nome de Mário, ele tem uma dívida. Ele, na verdade, tem duas dívidas. E essas dívidas seriam pagas em datas distintas, duas datas distintas. Só que ele decidiu pagar tudo hoje. E olha só, tem uma coisa. Eu tô em outubro, não sei quando que você vai assistir esse vídeo, mas hoje é outubro. E o contrato dele com um amigo dele, ou sei lá com quem, com o Hugo, que é o nome da pessoa, ele disse assim: olha só, Mário, você pode me pagar a sua dívida, no caso, em duas datas. São duas dívidas e duas datas distintas. E aí, essas datas eram dezembro e janeiro, por exemplo. Aí, nós queremos saber o seguinte: se Mário jogasse toda a dívida dele, dessas duas datas respectivas, para hoje, que é outubro, quanto que ele pagaria, por exemplo? Seria equivalente os dois valores? Valeria a pena ele pagar hoje? Então, se a gente trabalhasse com esse andar pelo tempo, dois valores distintos, quanto que valeria hoje? Ou se eu jogasse para o futuro, quanto que valeria no futuro? Seria equivalente? Eu estaria trabalhando com uma data só. Aquilo que eram dois pagamentos distintos tornaria-se uma data só, ou seja, temos uma data focal. Isso aí já é uma coisa ok. Agora, seria equivalente o valor, já que nós estamos tratando de incidência de juros? É isso que eu quero trazer para vocês, tanto em juros simples quanto em juros compostos, para nós entendermos como que isso funciona na prática, tá bom? E para isso, eu quero que você entenda o seguinte: algumas coisas importantes. Primeiro, quando nós estamos falando do futuro, eu estou capitalizando. Quando eu estou falando do passado não, do presente. Quando eu estou pegando o valor do futuro e trazendo para o meu hoje, eu estou falando de descapitalizar o meu valor, tá bom? Isso é importante você entender, até porque tem a fórmula, e na verdade a fórmula, galera, é basicamente aquilo que você viu comigo em juros simples e compostos. E vai se tornar muito fácil você entender, porque eu já expliquei a fórmula bem esmiuçado para vocês de como é a fórmula de juros simples, por que a fórmula de juros simples é como é e por que a fórmula de juros compostos é como é. E olha só, existem duas coisas que vocês precisam saber. Em juros compostos, se você identificar que o seu pagamento é equivalente na data de hoje, tem que ser dois ou mais valores. Se esse pagamento hoje, esses dois pagamentos, se você efetuasse hoje, eles são equivalentes, em juros compostos, será equivalente qualquer período de tempo. Hoje, mês que vem, no outro mês, em janeiro, em fevereiro, em março, abril, sei lá. Em qualquer tempo futuro, se você identificar que hoje ele é equivalente, ele será em qualquer tempo. Então, tipo assim, se a questão chegar para você e perguntar: olha, fulano, esse pagamento, se fosse efetuado na data 3, ele seria equivalente? Aí você me fala assim: poxa, Aline, ele quer que eu jogue para a data 3, mas vai dar muito trabalho calcular. Se eu fosse para a data 0, seria muito mais prático. Então, se você jogar para a data 0, ou se você identificar que você tem mais facilidade em descapitalizar, jogando para a data 1, data 2, a data que for que você achar mais prático, se você estiver trabalhando com juros compostos, você pode fazer isso e se identificar que ele é equivalente, ele será equivalente em qualquer período de tempo. Isso
você pode entender de uma forma muito intuitiva se você assistiu aquele vídeo em que eu explico a fórmula de juros compostos, que eu falo para vocês como que funciona a incidência de juros, tá? Eu expliquei para vocês que por trabalharmos com potência, a potência faz com que aconteça o seguinte: você pega um valor, multiplica, aí você gera um valor novo. A partir desse valor novo, que seria o nosso montante, acontece a incidência de juros. E aí, a incidência de juros, então, sempre porque ela é em cima de um valor acumulado, é sempre em cima do último valor, ela é proporcional. Tudo bem para vocês? Isso facilita? Se não facilitar, eu vou indicar você assistir o vídeo de juros compostos e de juros simples. E você parar para poder observar e tentar e entender propriamente, não é nem tentar, entender verdadeiramente a fórmula de juros simples e compostos. Isso vai facilitar a sua vida, sim, de uma forma surpreendente. É muito importante você entender a fórmula e não gravar simplesmente só porque é uma fórmula simples de gravar. E em juros simples, acontece o seguinte: como a incidência é sempre sobre o seu valor inicial, e aí o seu montante ele é acumulado em cima de um mesmo juro sempre, eu não posso dizer que esses juros e o montante são proporcionais, ok? Faz sentido para vocês? Eu espero que faça. Então, se ele não é proporcional, eu posso dizer para você o seguinte: se eu calcular e se a questão me pedir, olha só, verifique para mim que se na data 1 esse valor é equivalente, se esses dois valores são equivalentes. Aí você vai falar assim: poxa, Aline, se eu jogasse para o futuro, se eu capitalizasse, seria muito mais prático, seria muito mais fácil, eu teria muito menos trabalho. Mas não tá. Tem que ser para a data que ele pediu. Porque em juros simples, se em uma data ele é equivalente, não significa que ele será equivalente em todas as datas. Então tenham muito cuidado com isso, nessa comparação de juros simples e compostos. E lembrem-se, entender a fórmula, para você entender o que eu acabei de falar, torna-se muito mais prático, tá bom? Agora, partindo para o meu tablet, porque eu quero praticar essa simulação utilizando o diagrama que a gente trabalhou semana passada, que é o diagrama de fluxo de caixa, eu quero mostrar essa simulação de pagar a dívida em uma data só, jogando para uma única data duas dívidas distintas, tá bom? Então vamos lá, eu quero mostrar isso para vocês. Não esquece de se inscrever e de curtir o vídeo, isso é importante. Se você tem alguma coisa que você queira que eu resolva ou explique melhor, por favor, deixe nos comentários, isso ajuda bastante até para eu ter um termômetro melhor sobre qual é a sua necessidade, o que te dá mais dificuldade. Você interagir aqui ajuda muito até para eu ser mais assertiva com você e te dar um material mais completo daquilo que você tem mais necessidade, tá bom? Então fique por aqui e espere só um minutinho, porque eu já volto com o meu tablet, galera. Tchau, tchau! Pessoal, voltando aqui para a tela do meu tablet e trabalhando com vocês a questão da dívida, das duas dívidas de Mário com o Hugo, eu quero inicialmente mostrar para vocês que vocês não vão aprender uma fórmula nova. Essa fórmula é a fórmula de montante, só que ela está com uma estrutura um pouquinho diferente, tá bom? Olha só, para começar, toda vez que eu falo de capitalização, eu estou falando de você pegar o valor do presente e você jogar para o seu futuro, tá bom? Eu quero para o futuro. E quando eu falo de descapitalizar, eu pego aquilo que é do futuro e eu quero voltar para o meu presente. Tudo bem para vocês? Então, galera, como que eu vou mostrar para vocês que isso aqui é basicamente a fórmula de montante em juros simples, por exemplo, porque aqui é juros simples. Então, toda vez que a gente falava sobre um valor do futuro, um valor que seria sacado, né, no futuro, depois de um investimento, a gente sempre fazia referência a quem? A gente fazia referência ao nosso montante. E o valor do presente que a gente utilizava para poder descobrir o montante, nada mais era do que o nosso capital. Tudo bem? O mesmo vale aqui embaixo, capital, e aqui seria o nosso montante. E aqui, olha só, substituindo FV por M e PV por C, eu vou mostrar aqui para vocês que isso aqui literalmente é a sua fórmula de montante, tá bom? Então, olha só, montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes T, tudo bem? Se eu aplicar a distributiva aqui, ó, olha o que vai acontecer. Montante vai ser igual a capital vezes não, perdão, empolguei, mais C vezes I vezes o T. Olha só, isso aqui, em outras palavras, montante não é a mesma coisa que capital mais os seus juros, tá ok?
E aí, para você descapitalizar, o que você faz? Você pega o seu capital, né, no caso aqui, esse capital aqui, e você coloca ele em evidência, né? Você joga todos os outros valores para o outro lado da igualdade. E o que acontece? Como esse termo todo aqui está multiplicando pelo seu capital, ele vai para o outro lado, dividindo, tudo bem? Então, capital é o mesmo que montante dividido por 1 mais I vezes o tempo. Em outras letras, né, o capital é o quê? É o seu PV. E o seu montante é o seu futuro valor. Não é basicamente a mesma coisa que você viu aqui, e isso aqui não é basicamente exatamente o que está aqui? E se você destrinchar essa fórmula aqui, você não encontra exatamente o que eu acabei de te mostrar? Então, galera, o que eu queria mostrar aqui para vocês ficou uma bagunça, desculpa. É que vocês não estão aprendendo uma fórmula nova, vocês estão apenas vendo a mesma coisa que vocês já aprenderam de juros simples e também vocês vão ver em juros compostos, tá bom? Então, jogando para a ideia de que nós temos 2 pagamentos em 2 datas distintas e nós queremos jogar para uma data focal, eu vou trazer a ideia aqui do Mário com o Hugo, que é a mesma coisa que eu estava falando com vocês anteriormente. E aí diz o seguinte: Mário propõe a Hugo que os pagamentos de 1.100 e 1.300, ao invés de serem efetuados nos meses de novembro e janeiro, ou seja, eram 2 datas distintas e 2 pagamentos distintos, eles aconteçam hoje, em outubro. Ou seja, outubro, a nossa data zero, é a nossa data focal, ok? Pensando em juros simples, considerando uma taxa de 10% ao mês, posso dizer que ao quitar suas dívidas hoje, os 2 valores seriam equivalentes? Ou seja, se eu pegar o valor de R$ 1.100 que seria pago em novembro e eu pegar R$ 1.300 que seria pago em janeiro e jogar tudo para a data zero, esses 2 valores seriam iguais? Ok? É isso que a gente quer saber. E como a gente vai voltar no tempo, né? A gente está no futuro e está voltando para o nosso presente, nós vamos descapitalizar. Tudo bem para vocês? Beleza, então. Olha só, gente. Eu vou montar aqui o nosso fluxo de caixa, só para a gente visualizar melhor aquilo que a gente está falando, tá? Então, aqui, opa, aqui. Ótimo. Agora, nós temos a data zero, que é outubro, que é a data de hoje. Nós temos novembro, que é o mês seguinte, né? Então, é a data 1. E aqui a gente vai pular para a data 3. Por quê? Porque a gente está falando de janeiro, a gente não está considerando o mês de dezembro. Os pagamentos, eles possuem um intervalo que pula um mês. Então, por isso, a gente não vai considerar ali o mês 2, a gente vai pular para a data 3. Aqui na data 1 tem um pagamento de R$ 1.100. E na data 3, eu tenho um pagamento de R$ 1.300. E aí, se eu jogar tudo para a data de hoje, né, que é a minha data focal, essa data aqui, quanto vale esses 2 valores? Uma coisa que eu preciso estar atenta, é que as datas são distintas. Então, o tempo é distinto. O tempo, considerando o meu pagamento de R$ 1.100, vai ser o tempo 1. E o meu tempo, por estar considerando de janeiro para outubro, de 3 para o tempo 0, eu tenho tempo de 3 meses, tá bom? Então, olha só, eu vou até anotar isso aqui, olha só. Para R$ 1.100, o meu tempo será 1 mês. E para R$ 1.300, o meu tempo será de 3 meses, tá ok? E é isso aqui. Aí agora, volta. E agora eu vou adicionar aqui uma página. E eu quero trabalhar com isso com vocês, tá bom? Descapitalizando R$ 1.100, o que a gente vai encontrar com tempo igual a 1? Eu sei que para descapitalizar, eu preciso achar o meu presente valor. E que meu presente valor é o meu futuro valor dividido por 1 mais I vezes T, ok? Então, o que eu vou encontrar aqui? Que o meu presente valor vai ser o quê? O 1.100, que era o valor do futuro, dividido por 1 mais 0,1, porque a minha taxa é de 1%, é de 10%, vezes o meu tempo, que é 1. Então, isso aqui vai ficar 1.100 dividido por 1,1, que é o mesmo que R$ 1.000. Ou seja, na data zero, o valor de 1.100 vale, na verdade, 1.000. Tudo bem? E aí, se eu fizer a mesma coisa com R$ 1.300, o que eu vou encontrar? O presente valor, ele é igual ao quê? O futuro valor de 1.300 dividido por 1 mais o 0,1, que é a taxa, vezes o meu tempo. Quem é meu tempo agora? Se eu fui do tempo 3 para o tempo 0, o meu tempo é de 3 meses. Então, aqui multiplicando por 3, eu vou encontrar o seguinte: 1.300 dividido por 1,3, tudo bem? E aí, ao dividir essas duas parcelas, eu encontro um valor de R$ 1.000. Ou seja, na data zero, nessa data focal, eu posso dizer que esses 2 valores são realmente equivalentes, eles são iguais, tá bom? Então, o que eu vou escrever aqui, ó? Na data zero, os 2 pagamentos são equivalentes. Tá ok?
Agora, olha só, eu vou até frisar uma coisa que eu já falei com vocês anteriormente. O seguinte, por ser juros simples, tá bom? Eu verifiquei aqui que na data zero, eles são equivalentes. Mas isso não significa que se eu jogasse tudo para a data 4, para a data 5, eles seriam equivalentes também. Até porque é juros simples. Isso só poderia ser considerado se nós estivéssemos trabalhando com juros compostos, tá bom? Essa aí é uma coisa que vocês precisam ter em mente. Então, aqui, olha só, na data zero, apenas na data zero. Se você quisesse saber na data 1, se você quisesse jogar para a data 2, se você quisesse saber na data 3, você precisaria calcular data por data para saber, tá bom? E aí mudaria o tempo. Mas eu sei que na data zero eles são. Agora, na data 1, na data 2, 3, 4, 5, 6, eu não sei. Eu preciso calcular uma por uma para saber, ok? Agora, visualizando aqui a questão da equivalência para juros compostos. Novamente, se eu capitalizo, eu quero ir para o futuro. Se eu descapitalizo, eu quero voltar para o meu presente. Pessoal, aqui eu não vou nem precisar fazer nenhuma distributiva. É só mudar o que é FV para montante e o que é PV para capital. E eu tenho o seguinte, ó, montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. É exatamente a fórmula que a gente já aprendeu bem detalhadamente de juros compostos, tá bom? Não tem mistério. Eu nem vou me estender aqui para poder não ficar cansativo para vocês, tá bom? Porque vocês já aprenderam isso comigo em juros simples e juros compostos. Então, trazendo aqui para a ideia de Mário com Hugo, agora ele tem um pagamento de R$ 1.100 e outro de 1.210, e eles seriam pagos pelo menos em novembro e dezembro, meses consecutivos. Mas ele quer que aconteça hoje, em outubro. Então, se ele acontece hoje, ele seria equivalente? Considerando que a gente está tratando de juros compostos, nós estamos trabalhando com uma taxa de 10%, eu posso dizer que se Mário quitasse a dívida dele, os dois pagamentos, na data de hoje, eles são equivalentes? Eles seriam iguais? Então, pessoal, fazendo novamente aqui o nosso diagrama, eu vou... Opa, isso mesmo. Meses. Eu tenho a data 0, que é outubro. Aí eu passo para a data 1, que é novembro. E agora eu vou trabalhar com dezembro. Então, a minha data 2 será dezembro. Antes a gente precisou pular para a data 3. Agora a gente não precisa. Aqui eu tenho dois pagamentos distintos, né? Na data 1 e na data 2. Aqui é de 1.100 e aqui será de 1.210. Lembrando, minha data focal é a minha data 0, tá bom? Então, a gente já tem uma questão que não fere os princípios da equivalência de capitais, que é a questão de ter uma data focal. E outra coisa, vamos analisar. Agora, os meus tempos mudaram, olha. Para 1.100, eu vou dar do tempo 1 para o tempo 0. Então, meu tempo permanece 1. Tempo igual a 1. Mas agora, eu vou do tempo 2 para o tempo 0. Então, o meu tempo passou a ser 2, ok? Então, para 1.210, o meu tempo é igual a 2, ok? Agora eu vou aplicar a fórmula de montante com as letrinhas diferentes, né? Usando letras diferentes. Só que olha só, só que eu vou botar em evidência o meu capital, porque aqui eu vou descapitalizar, eu preciso achar o capital. Tudo bem para vocês? Então, como eu preciso achar um capital, quem vai estar sozinho na igualdade, né? Igualando todo o resto, será o capital. Então, olha só. Eu preciso achar meu presente valor, que é igual ao meu futuro valor, dividido por 1 mais I elevado ao tempo, tudo bem? E para R$ 1.100, eu tenho o seguinte, um tempo igual a 1. Então, vai ser 1.100 dividido por 1 mais 0,1 elevado a 1, tudo bem? Então, vai ser o quê? 1.100 dividido por 1,1. E isso me dá um valor de R$ 1.000. Então, no tempo 0, o meu pagamento de 1.100 vale R$ 1.000. E o valor de 1.210, com tempo igual a 2. Meu presente valor é igual a quê? 1.210 dividido por 1 mais a minha taxa de 0,1%, tudo isso elevado ao quadrado. 1.210 dividido por 1,1 ao quadrado é igual a 1.210 dividido por 1,21. Novamente, eu encontro um valor capital de R$ 1.000. Então, eu posso dizer muito bem que eles são equivalentes, porque eles estão trabalhando com uma mesma data e eles estão com o mesmo valor, tá bom? Então, eu não somente posso dizer que eles são equivalentes na data 0, por eu estar trabalhando aqui com juros compostos, eu posso dizer que o pagamento... os pagamentos... Ah, tá. Deixa eu botar em outra página para eu poder não correr o risco de perder o que eu vou escrever aqui para vocês. Então, olha só. Por se tratar de juros compostos, posso afirmar que
ao verificar a equivalência na data zero, esses dois pagamentos serão sempre equivalentes, ok? Seja capitalizando ou descapitalizando, tá bom, pessoal? Não importa. Eu poderia muito bem verificar, olha só, ao invés de ter descapitalizado, eu poderia muito bem ter jogado isso aqui para o futuro e ter verificado na data 3 que eles são equivalentes. Ou se eu jogasse para a data 2 e verificasse que são equivalentes, mas para a data 5, para a data 6, 7, tanto faz. Eu poderia verificar isso. Eu verifiquei na data 0, descapitalizando, mas eu poderia ter verificado isso na capitalizando, jogando para o futuro. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que não importa se você prefere descapitalizar ou capitalizar. Por que eu descapitalizei aqui? Porque eu sei que ao dividir 1,21 por 1.210 por 1,21, eu encontraria um valor muito fácil, porque eu sei a divisão. Então, a mesma coisa vale para 1.100 dividido por 1,1. É muito fácil dividir um pelo outro. Eu teria mais trabalho se eu capitalizasse jogando o valor para o futuro e tendo que multiplicar. Nesse caso, descapitalizar foi mais prático. Mas, a título de incompreensão, não é que você tem que descapitalizar e jogar para a data zero para verificar que ele vai ser equivalente em todas as outras datas. Não, nada disso. Se você verificar que você tem mais facilidade, vai ser mais prático capitalizando, você pode capitalizar. Inclusive, foi uma coisa que eu disse pra você no início do vídeo, né, na parte inicial do vídeo, na introdução, em que eu falei pra você, poxa, Aline, a questão me pediu pra descapitalizar, mas vai me dar mais trabalho se eu descapitalizar. E eu acho que o capitalizando seria mais fácil. Eu gosto mais de multiplicar. Eu acho mais fácil. Então, você capitaliza. Se for juros compostos, você tem essa abertura. E se você verificar que eles são equivalentes, os dois ou mais valores são equivalentes, eles sempre serão equivalentes em qualquer outra data, capitalizando ou descapitalizando, tá bom, galera? É isso que eu queria trazer pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido a matéria. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, eu quero saber a dúvida de vocês. Se vocês tiverem sugestões, por favor, também deixem nos comentários, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo.